Olá, meus queridos. Meu nome é Leonardo, eu sou professor de História e hoje iremos falar sobre a Revolução Russa. Bom, o objetivo da aula de hoje é falar como, quando e por que ocorreu a Revolução Russa e quais foram os impactos dela ao redor do mundo. Bom, vamos falar primeiro dos conceitos que levaram a ocorrer a Revolução Russa. Primeiramente, a gente tem um atraso econômico da Rússia em relação às demais nações europeias. Ela estava mais atrasada, tanto industrialmente quanto economicamente. A gente tem também a baixa qualidade de vida dos produtores rurais da Rússia, onde a fome era algo comum e a desigualdade entre as classes estava muito presente. Isso, a fome e a desigualdade, já gerava revolta na população russa. A gente tem, posteriormente, a industrialização das cidades, com a chegada de capital exterior, e aonde os trabalhadores começaram a se organizar em fábricas, aonde as qualidades de vida também não eram boas, também existiam desigualdades, e isso começou também a gerar mais revoltas também dentro dos próprios centros urbanos, aonde antes era na zona rural, começou a vir para as cidades. A gente tem também outro fator muito importante para a Revolução Russa, que é a derrota humilhante que a Rússia teve na Guerra Russo-Japonesa em 1905, aonde a Rússia ficou devastada economicamente e perdeu diversas coisas. Aí, o que acontece? Com essa derrota, a população se revoltou, começou a ter várias greves nas indústrias, a população fazia vários protestos nas ruas e teve um protesto em específico, que ficou muito conhecido como o Domingo Sangrento, também conhecido como Ensaio Geral, onde as tropas do czar Nicolau II Romanov atirou nos protestantes, matando vários. Então, esse aqui é um dos fatos muito importantes, aonde o próprio czar, aquele que estava acima do regime absolutista da Rússia, atirou contra a sua própria população, revoltando mais ainda a eles. Como se não bastasse, a Rússia, em 1914, decide entrar na Primeira Guerra Mundial. Uma decisão que foi muito julgada e não teve aprovação da população, pois já era um país que vinha lá de trás, com várias desigualdades, com fome, onde a situação acabou se piorando ao longo do tempo na derrota contra a Guerra Russo-Japonesa, e eles resolveram entrar na guerra, e o que aconteceu? A economia do país piorou, onde chegou até a faltar munição. Então isso gerou muito mais revoltas contra o governo do czar. Isso gerou então, em 1917, a Revolução de Fevereiro, que durante uma marcha do Dia das Mulheres, comandada pelos mencheviques, eles invadiram o Palácio de São Petersburgo do czar e obrigaram ele a renunciar, assim assumindo o controle da Rússia com uma Assembleia Constitutiva, assim buscando melhorar a qualidade da vida dos russos. Bom, com a Revolução de Fevereiro, a Rússia, o seu governo ficou dividido em dois grupos principais, os bolcheviques e os mencheviques. Porém, a população ainda estava descontente, pois a Rússia permanecia na Primeira Guerra Mundial. Então, isso chegou em seu ápice do descontentamento quando tropas ligadas ao czar, buscando a volta da monarquia absolutista, tentaram retomar o poder e foram expulsos pelas tropas vermelhas de Leon Trotsky. Essa foi a gota d'água e ocorreu a Revolução de Outubro, lideradas por Lenin, que tinha suas teses de abril e queria garantir pão, paz e terra para todo o povo russo. Eles tomaram o poder, fecharam o governo provisório, acabaram com a Assembleia Constitutiva e assumiram a frente da Rússia. Então, a Revolução de Outubro, com Lenin, buscava fazer com que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial, como conseguiram. Eles coletivizaram os campos, eles tomaram medidas sociais para combater e acabar com a miséria, e criou-se a NEP, que são as novas políticas econômicas, aonde, por mais que eles buscassem um governo comunista, eles tomaram medidas para abrir pequenas propriedades privadas, para buscar capital estrangeiro, para conseguir dinheiro, para melhorar a economia.
É como se fosse um passo para trás para dar um salto para frente. Foi um investimento para no futuro conseguir atingir o governo comunista que eles queriam. Bom, mesmo com a ANEP sendo criada em 1921, a Rússia ela não passou essa revolução de forma tranquila. Esse governo que o Lenin assumiu não foi tranquilo. Houve sim uma grande guerra civil entre dois grupos principais. O Exército Vermelho contra o Exército Branco. O Exército Vermelho, liderado pelas tropas de Lenin, né? Era o pessoal que acreditava no comunismo, que seguia o governo de Lenin, o pessoal que participou da Revolução de Outubro, e o Exército Branco, que era constituído por aqueles que iam contra o governo atual e constituído por países capitalistas que ajudavam nesse conflito. Bom, ainda em 1921, a Rússia, temendo as revoltas, ela se une à Ucrânia, dando origem à URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Assim, finalizando a Revolução Russa. Então, como que a Revolução Russa abalou o mundo? Qual era a visão do mundo em relação a ela? Bom, por causa da guerra civil que ocorreu, que foi uma guerra civil muito sangrenta, os outros países eles ficaram com medo daquilo chegar até eles. Isso ficou conhecido como o Medo Vermelho, que era o medo do regime socialista adentrar o seu país, o regime comunista adentrar o seu país. A URSS ela foi muito importante, foi a grande força, a grande responsável pela derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. A gente tem aqui alguns exemplos de países que hoje seguem regimes socialistas, regimes comunistas, por exemplo, a China, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã e a URSS, que depois se torna a Rússia. Bom, temos exemplos até no Brasil e ao redor do mundo, que esse pensamento da Revolução Russa acabou influenciando o surgimento de partidos políticos em vários países no mundo. Por exemplo, no Brasil a gente tem o partido, o PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil. Para você ver como que uma revolução que ocorreu lá do outro lado do planeta influenciou numa criação de um partido no Brasil. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado.